Olá, meus amigos do YouTube, aqui é o Marcelo, este é o seu canal Você e Deus, e neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre vida cristã. E dentro da questão da vida cristã, nós sabemos que existem muitos sentimentos negativos que acabam atrapalhando a nossa jornada, a nossa caminhada, né? E como sempre, a maravilhosa palavra de Deus, ela tem vários conselhos com relação a esses sentimentos e como a gente vencer. Então Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele nos orienta, né, através da sua palavra, a como sermos libertos, a como vencermos estes sentimentos negativos que acabam atrapalhando a nossa caminhada cristã. Tá? Então eu quero falar sobre a inveja, vencendo a inveja. Para isso eu vou começar lendo alguns textos, tá? Para a gente poder entender que a Bíblia fala sobre esse assunto, ela fala bastante sobre esse assunto, e vamos desenrolando esse assunto na medida em que o vídeo vai acontecendo, tá? Então, Provérbios 14:30, ele diz o seguinte: o contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja, que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Marcos capítulo 7, versículos 20 a 23, também fala sobre a inveja, tá? Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Romanos 1:29 diz o seguinte: a vida deles se encheu de toda de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Também em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, falando lá sobre o fruto do Espírito, diz o seguinte: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Aí ele vai dar a lista dos pecados aqui, tá? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E também em Tito, capítulo 3, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo falando ao jovem pastor Tito: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu vida nova por meio do Espírito Santo. Então nós temos vários textos que falam justamente sobre a questão da inveja. Eu peguei alguns, tá? Tem muito mais que falam em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Introduzindo então o nosso assunto, inveja é o desejo de possuir bens, boa aparência, posição social e por aí vai, por meios ilícitos, meios ilegais, meios errados, né? Moralmente e tecnicamente falando, tendo como ponto de partida o olhar fixo no que é dos outros, tá? Então isso é inveja. Desejando para si, lamentando porque ainda não está em seu poder.
Também a inveja, ela é um ressentimento profundo que se aninha na mente e passa logo a gerar outras ações como a cobiça, a ganância, a maledicência, tá? Então, da inveja surgem outras situações, outros sentimentos aí que também são nocivos à vida espiritual do cristão, tá? Como a cobiça, a ganância, a maledicência, falar mal dos outros, desejar o que não é seu, tá? Não ter meios para chegar ao fim que deseja, tá? Então não existe mais o limite dos meios a serem usados, qualquer meio serve. A inveja e outros males surgiram no Éden. Isso está em Gênesis 3, 5, tá? Então lá tem o início da inveja, quando o homem e a mulher lhe pecaram diante de Deus. E se fazem presentes em todos os lugares, causando contendas e guerras. Também isso está em Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Sendo sua primeira vítima o seu possuidor, ou seja, a pessoa que está com inveja sendo gerada no coração dela. Depois aqueles que são seu alvo. Provérbios 14, 30, a segunda parte do versículo, ela nos dá um pouquinho mais sobre a questão da inveja, tá? Então, quando diz lá em Provérbios 14, 30 que a inveja é a podridão dos ossos, nós podemos caracterizar a inveja com algumas questões mais profundas, como, por exemplo, um sentimento de desgosto ou pesar pelo bem dos outros, tá? Ou também um desejo violento de possuir o bem alheio. Então, a pessoa que tem a inveja como podridão nos seus ossos, ela tem um sentimento profundo de desgosto, né? Não consegue ver as pessoas bem, né? Conquistando algo na vida. Um desejo violento de possuir o bem dos outros, não de ela conquistar algo na vida dela, mas sim de possuir o bem dos outros, né? Um sentimento de ódio para com os mais favorecidos. Então vejam a profundidade que há nesse sentimento negativo que é a inveja. Um desejo de impedi-los de possuir tais bens e de vê-los destruídos. Então a pessoa invejosa não somente quer ter o bem do outro, né? Ela tem um desgosto em ver a pessoa indo bem, como ela quer, assim, se possível, impedir que a pessoa seja abençoada, né? Conquiste algo. E ainda, se ela puder, ela quer ver a pessoa que está conquistando algo ser destruída, tá? Então são as consequências aí da inveja, né? A questão da profundidade da inveja. Nós temos também algumas consequências da inveja. A vida do invejoso, ela é marcada por reclamações. Então a pessoa que é invejosa, ela reclama muito de tudo, né? Sempre nada agrada a ela. Ela está sempre expressando revolta nas suas frases, nas suas palavras, né? Está sempre revoltada com algo. Ela chega até mesmo a demonstrar no próprio rosto. A gente pode ver isso em Gênesis 4, 5 e 1 Reis 21, dos 4 ao 7, né? Que ela chega a expressar no rosto o sentimento de inveja e de revolta pelo bem dos outros, né? Pelas pessoas que estão conquistando algo, tá? É uma batalha interna do coração. Então a inveja ela é uma batalha interna do coração, por não ver os seus intentos realizados. A pessoa se sente frustrada, indignada, decepcionada, por não conseguir realizar algo, ela se sente fracassada, então ela tem que desprezar o que os outros fazem, tá? É um sentimento do coração, uma batalha muito interna que a pessoa tem. A luta continua e outros atos maus vão sendo levados a efeito, como nós falamos antes, a ganância, né, a cobiça e coisa e tal, vai acontecendo como efeito cascata, até que se consiga o que ela se propôs a fazer, até que ela consiga chegar na ruína dos outros, tá? A inveja, ela conduz o ser humano a um miserável estado de vítima. A pessoa que tem inveja, então, ela se demonstra como vítima, né, da situação, impedindo-a de reparar suas próprias deficiências. Ela olha mais para fora do que para dentro, ela não olha para si, para ver que ela pode tentar mudar isso, né? E nem corrige as suas deficiências, se tornando capaz de conseguir por meios lícitos as mesmas condições de vida, tá? Então ela não consegue mais olhar para dentro, olhar para ela, se avaliar para ver o que ela está fazendo de certo e de errado e tentar mudar para melhorar, tá? Não serve como motivação para ela. Os meios usados pela pessoa invejosa, sejam quais forem, se justificam pelos fins propostos. Então ela já não tem mais uma questão moral para conquistar algo, tá? Ela não tem mais questão moral,
o que for necessário para ela chegar a algum lugar e conquistar o bem do outro, ela vai fazer, tá? Se precisar até matar, se for possível, para poder chegar no fim proposto, ela vai fazer. Então, é aí que os meios justificam os fins, tá? Então, ela não vai medir esforços para conquistar aquilo que ela quer, né, às custas dos outros, né? Precisar de qualquer forma ilícita, né, ilegal, ela vai fazer, tá? O invejoso é governado por diretrizes por ele elaboradas. Então a pessoa, ela faz o padrão dela, ela faz o caminho dela, e não sobre as normas divinas, ou seja, ela não está mais debaixo da direção de Deus, ela sai debaixo da direção de Deus, por isso que é perigoso, é um sentimento negativo perigoso para o cristão, tá? Precisa vencer isso, pois está alienado, está afastado, né, da vontade de Deus. A pior consequência é a eterna, tá? O pior resultado pro invejoso é o resultado eterno, pois Paulo afirma em Romanos 1,32: são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Então, o invejoso que vai e chega ao fim do seu intento, ali que não luta contra esse sentimento, eles são passíveis de morte, segundo a visão do apóstolo Paulo em Romanos 1,32, tá? Quem pratica isso. E há inúmeros exemplos bíblicos das consequências causadas pela inveja. Então nós temos vários exemplos bíblicos, né, das consequências da inveja na vida de vários personagens. Por exemplo, no caso de Caim e Abel, que está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 5 a 8, Hebreus 11, 4, 1 João 3, 12, Judas 11, mostram a consequência da inveja de Caim com relação ao seu irmão Abel, né? Porque o Abel agradava a Deus e o Caim fazia tudo a torta e direito. E Deus se agradava mais das ofertas de Abel, e então ele foi lá e acabou assassinando o seu irmão. Nós temos também o caso de Isaac, né? Gênesis 26, 12 a 17. Nós temos os irmãos de José também, que por inveja, né, simularam a morte dele, venderam ele para o pessoal que estava viajando ali e tal. Vocês conhecem a história. Tá? Está em Gênesis 37, 11, 20, 26 a 28 e Atos capítulo 7, versículo 9. Temos a história de Nabote também, né? 1 Reis 21, 1 a 16. Nós temos o caso dos líderes religiosos no tempo de Jesus, em Mateus 27, 18. Nós temos a perseguição dos apóstolos, lá em Atos capítulo 5, versículos 17 e 18 e 13 e 45. Tá? Então são inúmeros exemplos bíblicos, né, das consequências do pecado. Então a pergunta que fica é a seguinte: como libertar-se desses sentimentos negativos, como a inveja, por exemplo? Tá? Então, para todas as espécies de males espirituais, Deus preparou os meios suficientes para a cura e a libertação. Tá? Deus não deseja que o homem seja vítima eterna de Satanás, alienado de sua presença. Então, pelo sacrifício de Jesus na cruz, Deus liberta qualquer pessoa plenamente, tanto dos pensamentos quanto de sentimentos negativos. Então, não há corrupto, por pior que seja, que não possa ser transformado, nem pecado sem perdão em Cristo. Deus, ele veio em Jesus Cristo para nos libertar do império das trevas. E o próprio Jesus declarou como obter tal libertação. Então lá em João 8, 32 e 36 diz: e ouvireis a verdade vos libertará. Né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Temos também Colossenses 1, 13 e 14, tá? Que fala que as nossas dívidas foram cravadas na cruz, né? Por Jesus, e tudo que era contra nós foi cravado na cruz, e ali ele despojou os principados e potestades, vencendo-os na cruz. Tá? Então há libertação à disposição de todos os que são vítimas dos males do coração, tá? Então a salvação de Jesus, a salvação em Jesus, ela não é somente para a sua alma, ela é para todo o seu ser, tá? Tanto físico quanto espiritual, quanto da alma, tá? Dos sentimentos, tudo isso. Para que isso aconteça, é necessário conhecer a palavra de Deus e aceitá-la. Tá? Então a pessoa precisa chegar até a palavra de Deus, estudá-la, entendê-la com a direção do Espírito de Deus e aceitá-la no seu coração, aceitá-la na sua vida, viver a palavra de Deus de verdade. Mas isso só acontece com a ajuda do Espírito Santo, tá? Pois o Espírito Santo está executando a sua missão
de convencer o mundo do pecado. Então não sou eu que estou fazendo este vídeo que vai convencer você, né, a abandonar. Quem tem que fazer isso é o Espírito Santo, mas eu estou sendo agente para levar até você o conhecimento da palavra, e com certeza o Espírito Santo ele estará trabalhando em teu coração, tá? Então você deve estar sentindo aí, na medida que você vai vendo esse vídeo, você parece que eu estou falando contigo, né? Falando com você, os teus problemas, as suas dificuldades, e isso é o Espírito Santo que faz, tá? De convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 16, versículos 8 a 11. Então, como ser liberto da inveja? A pergunta final, como ser liberto então da inveja, do sentimento de inveja? Alguns tópicos eu separei aqui, tá? Não vou ler todos os textos bíblicos, mas você pode anotar aí e depois estudar um por um deles. Não botei em sequência lógica também, né? Uma sequência numérica, mas você pode pegar cada um deles e estudar depois e deixar o Espírito Santo falar no teu coração, tá? Por exemplo, encher-se do Espírito Santo e não entristecê-lo, né? Então, isso está em Efésios 4:30 e Efésios 5:18. Então, encher-se do Espírito Santo, tá? Efésios 4:1 a 3 diz que devemos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados, tá? Para a vida eterna. Efésios 4:31 nos ensina que devemos lançar distante tais sentimentos, tais males da nossa vida, tá? Abandonar, esquecer isso aí. Fazer todo esforço para abandonar. Gálatas 5:22 ensina que nós devemos exercitar o domínio próprio. Então você viu que não estou dizendo que é fácil abandonar esses sentimentos, vencer esses sentimentos, mas há sim a direção bíblica para isso, tá? Marcos 14:38 e 1 Pedro 5, 6 a 10 diz que devemos orar e vigiar sem cessar. E Apocalipse 1:3, 2 Timóteo 3, 16, 17 e João 17, 17 nos ensina a lermos, estudarmos e praticarmos a palavra de Deus, tá? Então, na medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento da palavra, nós vamos sendo santificados, purificados, na medida que nós vamos também nos esforçando para praticar a palavra na nossa vida. Então, que esta palavra possa abençoar a tua vida, ela é tão necessária vencer a inveja, tá? Nos ajude aí compartilhando.